Olá, agora que já definimos os limites a partir de nossas intuições, fizemos algumas demonstrações, desenvolvemos as propriedades, falamos de limites no infinito e assíntotas, e limites infinitos e assíntotas verticais, nós podemos trabalhar com alguns exemplos para mostrar efetivamente como é possível calcular limites de funções dadas. Então é isso que nós faremos nessa aula e apresentaremos depois outras técnicas um pouco mais complexas. Então, nós poderíamos começar com um caso mais simples em que nós temos o limite desta função que aqui está e nós queremos então calcular. Vejam, nós temos aqui um limite com x tendendo para infinito. Então, uma boa técnica num caso como esse é dividir todos os termos pelo termo de mais alta ordem, que no caso é x ao quadrado. Então vamos primeiro expandir o numerador. Nós temos x ao quadrado mais 2x mais 1. Embaixo já está pronto, que é x ao quadrado mais 1. Nós podemos dividir tudo por x ao quadrado, em cima e embaixo, evidentemente. Então isso aqui fica 1 mais 2 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado, dividido por 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Agora vejam que cada um dos limites, tanto do numerador como do denominador, existe. Então eu posso simplesmente calcular o limite em cima, x tendendo para infinito. Então estou usando uma propriedade aqui, isso é importante, tá? De reconhecer que aqui estão sendo usadas propriedades. Dividido pelo limite embaixo. Normalmente eu vou fazer essas passagens um pouco mais rapidamente, mas no início é interessante para que vocês percebam o uso das propriedades. E agora aqui eu tenho o limite o quê? De uma soma. Isso é a soma dos limites, então eu não vou escrever isso, porque tomaria muito tempo, mas claramente o limite da primeira é o limite de uma constante, isso é uma propriedade. O limite dessa segunda é zero, porque x está no denominador, então quando x vai para infinito, 2 sobre x vai para zero, e 1 sobre x ao quadrado vai mais para zero ainda, mais rapidamente. O de baixo nós temos novamente 1, que é uma constante, e o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x vai para infinito é zero. Então, com o uso das propriedades, eu consegui chegar rapidamente no resultado do limite, que é igual a 1. Então, nós fizemos então essa multiplicação em cima e embaixo, porque isso nos permitiu calcular com muita facilidade o limite. Vejam que esse limite aqui é do tipo infinito sobre infinito, né? Só que as duas funções vão para infinito com o mesmo grau. E isso faz com que quando você se aproxime do infinito, esse termo extra aqui seja irrelevante. E que é o que está sendo dito basicamente aqui. E a mesma coisa aqui. Então elas acabam se aproximando por mesmo valor e a divisão delas vai dar 1, ok? Vamos pegar esse caso aqui. Esse caso aqui é um pouco diferente, exige uma técnica um pouquinho diferente. A técnica aqui agora é de substituição. Eu poderia então fazer, já que eu tenho aqui uma raiz cúbica de 1 mais x, eu poderia fazer uma substituição do tipo y à sexta é igual a 1 mais x. Quando eu faço essa substituição, eu fico com raiz de 1 mais x é y ao cubo, menos 1, e embaixo eu fico com y ao quadrado, mais 1. Então o meu limite pode ser calculado nessa nova função. Vejam que nessa nova função, isso é muito importante, o limite passa a ser de y tendendo para 1, porque quando x tende para 0, o y tende para 1. Então o que eu tenho aqui é o limite de y tendendo para 1, de y ao cubo menos 1 sobre y
ao quadrado mais 1. Ora, quando isso vai para zero, evidentemente, eu tenho o limite de cima e o limite de baixo, eu posso simplesmente calcular o limite de cima, calcular o limite de baixo. O limite de cima dá zero, né? Porque o y ao cubo menos 1, quando o y vai para 1 é zero. E o de baixo dá 2, mais 0 sobre 2 é zero. E eu resolvo então facilmente. Uma outra possibilidade é o que nós chamamos de racionalização ou mudança de variável. Às vezes você precisa, na verdade, fazer os dois. Nesse caso aqui, eu vou fazer de novo uma substituição do tipo y à sexta é igual a x. Então eu fico com o limite de y, tendendo para 1. O raiz de x fica y ao cubo. Embaixo eu fico com y ao quadrado menos 1. Vejo então que eu tenho esses dois termos. Esse tipo de limite aqui é um limite do tipo 0 sobre 0, porque tanto o numerador quanto o denominador vão para zero. Eu não posso fazer o limite da divisão, porque isso aqui acontece. Então isso aqui me impede de fazer o limite da divisão. Então eu tenho que resolver isso aqui com uma outra estratégia, que é a seguinte: se esse limite for existir, 1 certamente é a raiz dos dois termos. Então eu posso colocar o de cima como sendo y menos 1, né? Y ao quadrado mais y mais 1, porque aí dá y ao cubo menos y ao quadrado mais y ao quadrado, cancela, menos 1 menos y mais y. Então fica só o termo y ao cubo menos 1, que é o que eu tenho realmente. Então só fiz esse isolamento aqui. E aqui eu coloquei y menos 1 vezes y mais 1. Isso aqui é um produto notável, é fácil de resolver. Vejam agora que esses dois termos se cancelam. E eu então posso escrever isso aqui como sendo o limite de y tendendo para 1 do y ao quadrado mais y mais 1. Vejam que esse limite agora existe. E o de baixo é y mais 1, que ele também existe. Então isso aqui é o quociente dos limites, y ao quadrado mais 1 mais y mais 1, dividido por limite de y tendendo para 1 de y mais 1. O de cima dá 3, o de baixo dá 2, então o meu limite é 3 meios. Ok? Vejam então que em muitos casos é necessário fazer algumas transformações prévias para que o limite possa de fato ser calculado. Ok? Então, nós podemos fazer aqui, nesse caso aqui, uma substituição não seria adequada, porque vejam que esses termos que estão sob o radical são diferentes, então não vai adiantar muito. Nós temos, por outro lado, um limite do tipo 0 sobre 0, né? Porque quando x vai para 0, isso aqui fica 1 menos 1, e embaixo fica 0. Então nós temos que adotar uma estratégia um pouco diferente aqui. Uma estratégia interessante é o que a gente chama de racionalização. Eu posso então pegar esse limite, x tendendo para 0. Aqui eu tenho a raiz de x mais 1, ou raiz de x menos 1, tanto faz. Aqui fica 1 menos x dividido por x. E eu vou multiplicar em cima e embaixo, porque aí eu não altero o resultado, pela raiz de x mais 1, mais a raiz de 1 menos x. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque a hora que eu fizer isso no numerador, mais x, mais 1 menos... A hora que eu fizer isso no numerador, eu vou extrair do numerador o termo quadrático, o termo racional, né? O termo debaixo de um radical. Então, o que vai acontecer? Eu fico com x elevado a zero, então fica x mais 1 menos 1 menos x
E embaixo fica x, que multiplica aquele termo lá que eu não preciso de mexer, porque ele não é um termo problemático. Vejam que ele, quando x vai para zero, ele não tem nenhum problema, ele vai para 2 normalmente. Então agora eu simplifico um pouco mais, x tendendo para zero. O numerador dá 2x, porque o 1 cancela, né? E o x tem o sinal trocado aqui. O denominador fica x, que multiplica esse termo, 1 mais x, mais raiz 1 menos x. O que é importante agora é que esse termo aqui, x igual a zero, cancelou. E eu fiquei então com um limite que tem no numerador, o limite é definido, é 2. E o limite no denominador está bem definido também. E ele é, quando x vai para zero, raiz de 1 mais raiz de 1, que é 2 também. Então isso aqui fica 2 sobre 2, que é igual a 1. Então eu precisei de fazer essa racionalização aqui para poder extrair os radicais. E uma vez feito isso, eu consegui resolver o problema. Ok? Então é isso por agora. Depois eu faço alguns mais complexos. Mas por enquanto, obrigado por assistir.